Olá, eu sou o Alexandre Foschini e esse é o nosso canal Que Vida é Essa?, cujo objetivo é trazer a consciência sobre o comportamento humano. O assunto de hoje é sobre ideologia. Ideologia é um termo filosófico, né? Que é o estudo de uma ideia, mas que foi chegado na conclusão de que ele é um meio de você ocultar a verdade. Então toda ideologia, ela está fora da realidade. Ela tem um conceito absoluto. Ela não permite o raciocínio lógico sobre a situação. Então acaba acontecendo um emburrecimento, sabe? Uma coisa assim, a pessoa fica, mas por que ela está falando um negócio desse? E todo assunto que ela for tratar, que ela for discutir, ela vai comprar uma laranja na feira, ela vai pensar em algum ponto ideológico. E isso acaba trazendo muito sofrimento, porque está fora da verdade. Quais são os exemplos mais clássicos, né, de ideologia? Um deles, por exemplo, é o capitalismo selvagem, aquele que deu origem à meritocracia. Ou seja, eu sou da classe rica, então eu tenho méritos, porque eu tenho dinheiro para estudar. Isso foi uma ideologia e até hoje ela permanece, né? Então bloqueia toda a capacidade de pensamento de uma coisa mais justa, mais dentro da realidade. Da mesma forma, a gente se criou a ideologia socialista, que ela ignora a capacidade e como se produz algo, né? Se eu for plantar, tem uma abóbora ali, nós plantamos uma moranga. Nós expendemos tempo para ela produzir. Tempo, capital, né? Os instrumentos, a terra. Então, isso não existe nada que não se usar um capital, força, trabalho e bens para produzir algo. A partir daí eu vou ver como que eu faço uma distribuição justa da moranga, né? Aí entra já o pensamento, que é um pensamento mais social. Agora, a gente vê um lado querendo tomar conta e o outro lado querendo destruir. Isso são ideologias. No meio dessas coisas tem as más intenções também. Porque uma má intenção, por exemplo, é destruir o ensino, porque é uma forma de domínio. E aí quem está envolvido com essa ideologia não consegue ter um raciocínio lógico. Fica prejudicado porque ele é absoluto. A ideologia de gênero, por exemplo, né? Já pelo nome a gente sabe que está fora da realidade. Isso não tira a, a questão de, da situação, né, sofrida desse pessoal, né, que seriam minorias ou sei lá o quê, né? Mas o que produz uma ideologia de gênero? Produz uma separação. Uma das consequências da ideologia de gênero é a famosa diversidade. O ser humano, todos nós somos diferentes uns dos outros. Essa é uma das grandes maravilhas da humanidade. Não existe, nunca vai existir, né, outra pessoa igual a mim, outra pessoa igual a você. Mas, ao mesmo tempo, todos nós somos humanos. Independe de característica de cor de pele, de preferência sexual, seja lá do que. Nós somos iguais nesse sentido. E também existe uma coisa que se chama medo, né? Todos nós nascemos com medo do diferente. Então, quando você diferencia, isso causa uma separação.
Então, as ideologias, elas provocam os paradoxos. Ou seja, eu quero chegar em algo e eu chego no contrário. E aí eu brigo com ele porque ele está errado, e aí chega mais no contrário. Essas são as consequências das ideologias. Agora tem a ideologia de que a agricultura é o grande vilão. Isso tá repercutindo no mundo todo. Percebem o paradoxo? Eu tenho uma agricultura que produz alimentos e eu tenho pessoas sofrendo sem alimentos. Então eu vou destruir aqui, mas eu quero aqui. É uma coisa que não fecha. E para quem é do ramo agrícola, né, sabe que se a gente não cuidar da terra, não tomar cuidado, não tem lucro, não tem nem produção. Tanto é que no desenvolvimento da tecnologia agrícola, que eu conheço desde a época que eu fiz agronomia há 40 anos atrás, se desenvolveu muito, preservando a natureza e produzindo mais não por menos. Então, as ideologias provocam distorções de muito sofrimento, de muita separação. E tem aqueles que provocam isso intencionalmente. Tem casos assim que eu tenho acompanhado em empresas que o profissional está tão ideologicamente travado que a única forma é demitir. Não dá para continuar. Por quê? Porque todo pensamento é recorrente. Você vai falar qualquer assunto é recorrente. Qualquer vírgula que não condiz com o que ele está pensando provoca uma perda. Empresas estão nessas, né? E as consequências são muito tristes. Como que eu sei sobre ideologia ou não? É observando, né, esses paradoxos, observando o comportamento das pessoas. Vocês viram, por exemplo, os negacionistas? O negacionismo é uma ideologia. Eu não aceito o que a ciência fala. Para quem é normal, passa batido, fala, mas que estranho, né? A ciência tem uma comprovação. Mas quem que o negacionista incomoda? Aquele que tem a ideologia da cética da ciência, que só a ciência resolve. Pô, não resolve nem a minha calvície. A ciência está muito atrasada em vários aspectos. Existe algo que é além da ciência. Então, nem o negacionismo da ciência e nem a questão da ideologia cética da ciência. Você vê as pessoas falando de boca cheia, né? E eles se incomodam. Então, se você está nesse meio, né, que consegue entender um pouco, raciocinar efetivamente sobre isso, é porque está fora da ideologia, que provoca sofrimento, provoca perda, provoca injustiça social, provoca fome, provoca violência, mesmo que o teu objetivo seja exatamente o contrário. Estuda, tem bastante material na internet. Tem de todas as tendências de pensamento, falam sobre ideologia. É importante a gente entender isso e trazer para a nossa vida, trazer para as nossas empresas e poder dialogar, raciocinar. Se vocês quiserem ter uma clareza mental, né, eu também vou entrar nessa, maior, digam sim para esse download que eu vou fazer agora. Ou seja, eu vou fazer uma afirmação que ao vocês dizerem sim para vocês mesmos, vocês aceitam isso como uma verdade. Eu tenho clareza mental. E através da clareza mental e da minha intuição mais elevada, eu consigo enxergar a realidade, que é única, e tomar as melhores decisões para mim e para o bem maior. Um abraço a todos.